Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Hoje eu estou usando uma blusa azul sobre uma camiseta branca. O meu cabelo está trançado e preso por um coque. Estou usando também uma faixa que combina com a cor dessa roupa. Na aula de hoje vamos analisar a coerência temática entre textos. Acompanhe a leitura da notícia. Carioca 2, integrado, segundo semestre de 2022. Página 36. Carolina Maria de Jesus entra no Instagram com relatos da obra. Estudantes das periferias criam Diário de uma Favelada, com trechos da obra da autora nas redes sociais, 65 anos depois da publicação de Quarto de Despejo. Depois de ser publicada em mais de 46 países e em dezenas de idiomas diferentes, receber homenagens nacionais e internacionais e ter seu livro como uma das obras brasileiras mais reconhecidas no exterior, a escritora Carolina Maria de Jesus está no Instagram desde 16 de julho deste ano. Os textos da escritora migraram para as redes sociais pelas mãos dos estudantes de psicologia Thales Souza, 24, e do jovem aprendiz Leonardo Felipe, 19, no perfil Diário de uma Favelada. Eles tiveram contato com a obra durante o ensino médio e decidiram trazer trechos do texto para o Instagram, a fim de ampliar o acesso. O livro mais famoso de Carolina, Quarto de Despejo, contém relatos do dia a dia na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. A primeira postagem da dupla no perfil Diário de uma Favelada foi também em 15 de julho deste ano, exatamente 65 anos depois do primeiro texto escrito por ela. O texto que nós acabamos de ler é uma notícia que traz fatos que são relevantes e interessantes para a população. Ele conta da iniciativa de alguns leitores da obra de Carolina Maria de Jesus, essa grande autora brasileira. Carolina tem uma origem humilde e veio de uma família bastante numerosa. Na aula de hoje entenderemos por que a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus continuam sendo objetos de estudo. Para isso, vamos avaliar agora a fala de um especialista na vida e obra de Carolina Maria de Jesus. Carolina, uma biografia, um livro publicado pela editora Malê, e ele conta a história de uma escritora mineira que nasceu numa cidade chamada Sacramento, em 1914, e em São Paulo ela viveu numa favela chamada Favela do Canindé. Era catadora de papel e no papel que ela catava, ela tirava cadernos que ela achava, livros, e nesses cadernos ela passou a escrever o dia a dia da favela. Essa história foi publicada em matéria de jornal, revista, virou livro em 1960, que virou best-seller, não só no Brasil, mas no exterior. E a ideia, então, de contar a façanha dessa mulher extraordinária, que foi Carolina Maria de Jesus. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Que mulher é esta que faz um livro com o Quarto de Despejo, que hoje está em mais ou menos 16 países, 46 idiomas, vendeu 4 milhões de livros no exterior e mais ou menos 3 milhões no Brasil. É a mulher negra mais publicada no mundo, brasileira, mais publicada no mundo, cuja origem, tão pobre. Quer dizer, que mulher é essa que tem um livro tão acabado em 1960? Essa história comove porque era uma história que ao mesmo tempo que falava de uma rotina de uma mulher sem maridos, com 3 filhos para criar, morando numa favela, ela ao mesmo tempo tem muita coisa de poética, tem muita fabulação, tem ali uma narrativa não só de uma pessoa comum, entre aspas, mas uma narrativa poderosa que fala um pouco da antropologia, da sociologia, tem alguns toques da questão política. Então acho que isso levou a uma curiosidade, digamos, para saber quem era a Carolina. Eu fui atrás dessas indagações do antes e do depois da Carolina, das suas origens, que vêm lá do século XVIII, até a chegada dela em São Paulo. Depois da publicação do livro, o grande boom do livro,
Chegou a vender 2.000 exemplares por dia, até o seu ostracismo em 1977, quando ela faleceu. Então, qual era a minha indagação? Por que não se contava essa história da Carolina? A Carolina foi consumida como um objeto exótico. Que é engraçado que no Brasil, Carolina foi muito atacada pelos grandes escritores intelectuais. Salvo Manuel Bandeira, que fez um belíssimo texto sobre ela, mas as pessoas nem acreditavam que Carolina pudesse escrever aquele livro, que fosse obra de publicidade, obra do jornalista Aldário Dantas, que queria ganhar vida em cima dela. Então, acho que o tempo atual, ele mudou porque há uma perspectiva de resgate, o que não havia antes. Ela ficou de 77 até mais ou menos anos 2000, sem ser reeditada, sem ser falada. Hoje tem sido tema de tese, os seus livros estão sendo aceitos nas universidades e até o lançamento do Carolina, uma biografia, foi uma revelação, porque o livro explodiu no país inteiro, né? Vai ser traduzido agora para a França, vai ser traduzido para os Estados Unidos. Então, acho que o crescimento da Carolina dentro do Brasil é todo esse reflexo dessa mudança de mentalidade. Hoje nós não permitimos mais determinadas coisas, quer dizer, as mulheres negras, os homens, a sociedade, de modo geral, não permite mais determinados tratamentos. Hoje você não briga mais para estudar, você estuda. Você está brigando por um outro lugar na sociedade. Então, acho que a Carolina vem como uma ótima referência e um ótimo lugar de fala, que é um outro tema que vem sendo agora está muito em voga. Isso a Carolina já fazia nos anos 50. Ela não permitia que ninguém falasse por ela. Ela falava por ela. E o diário, Quarto de Despejo e as outras páginas que ela deixou, mostram exatamente isso, né? O especialista Tom Farias explica como foi o início da sua investigação. Ele fala sobre a vida e a obra de Carolina, mas o porquê desta personalidade ter sido seu objeto de estudo. Você entendeu a importância de Carolina Maria de Jesus e por que esse especialista decidiu falar sobre ela, fazer a sua biografia? Vamos destacar os principais pontos da fala dele. Carolina Maria de Jesus dialoga com várias questões da antropologia, da sociologia e da política. O reconhecimento de sua obra revela a mudança de mentalidade da sociedade brasileira. Nós lemos uma notícia, ouvimos as palavras de um especialista. Agora vamos conhecer o texto de Carolina. 2 de maio de 1958. Eu não sou indolente. Há tempo que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8h da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. Carolina Maria de Jesus tinha a sua própria voz, ela falava por si e falava também, sinalizava qual era o seu posicionamento sobre a fome, sobre a pobreza, sobre o amor, sobre a maternidade. Vamos agora acompanhar o trecho de autorreflexão de Carolina. Eu não sou indolente. Há tempo que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Ela nega o fato de ser desrespeitosa, malcriada, desaforada. Passa também a reconhecer o valor de seus relatos. Sua escrita é potente. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários.
A autora indica que passou por mudanças pessoais, de pensamentos e atitudes. Perceba que o texto de Carolina foi publicado da mesma forma que ela escreveu. Até hoje, em edições mais atuais, a escrita original está mantida. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Aldemar de Barros. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Referência histórica. O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Ademar de Barros. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Ademar Pereira de Barros são nomes que vigoraram no cenário político brasileiro e também na economia. Reflexão crítica. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Carolina faz uma crítica ao sistema. É necessário eliminar desigualdades e garantir condições dignas de saúde, educação e moradia a toda a população. Agora, vamos recapitular tudo o que fizemos até agora. Os textos reforçam a importância da autora na literatura. Carolina Maria de Jesus entra no Instagram com relatos da obra. Informa sobre uma iniciativa de leitores da obra de Carolina, divulgar trechos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, no Instagram para ampliar o acesso à obra. Quem foi Carolina de Jesus? O vídeo elucida motivos que qualificam a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus como objeto de estudo. É a palavra de um especialista, jornalista e biógrafo de Carolina. Fragmentos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, caracterizam o contexto social em que os textos foram escritos e reforçam o valor literário da produção. Todos os textos selecionados mantêm o mesmo tema, por isso dizemos que há uma coerência temática entre o material selecionado. O tema que se mantém nos textos selecionados é o discurso potente de Carolina Maria de Jesus. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos que coerência temática entre textos ocorre quando há manutenção do tema discutido. Compreendemos a importância da vida e obra de Carolina Maria de Jesus para a literatura brasileira. É hora do desafio. Desafio: pesquise outros textos que tenham relação com o tema da aula de hoje. Vida, obra e importância de Carolina Maria de Jesus para a literatura brasileira. Chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que você tenha aproveitado. Pesquise os textos de Carolina, conheça essa obra, conheça essa autora tão potente na literatura brasileira. Até a próxima aula. Tchau, tchau.